Um abraço, meus amigos. Pois é, depois de uma semana de muita tristeza, de muita decepção, estamos de volta e o assunto é ainda a participação do Uberaba Esporte Clube no Campeonato Mineiro da segunda divisão. Era para ser uma semana de muita alegria, acabou se transformando de uma semana de muita tristeza. Tudo isso porque a tão sonhada conquista da vaga para o Campeonato Mineiro da primeira divisão em 2017 não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque o Uberaba precisava ganhar do Mamoré de Patos de Minas, sábado passado no Uberabão, e acabou não conseguindo vencer o jogo, embora estivesse à frente do marcador, empatou e pior do que o empate foram os acontecimentos após o jogo. O que será do Uberaba Esporte Clube daqui para frente? Nós vamos falar um pouco do que foi o jogo de sábado passado, da campanha do Uberaba da segunda divisão. E vamos também conversar com o presidente do Conselho Deliberativo, que agora é o homem que está acompanhando de perto os acontecimentos do Uberaba e que caberá a ele, com o órgão que dirige, decidir como será o Uberaba Esporte Clube daqui para frente. Inicialmente, Antônio Guilherme Cunha. Na última sexta-feira, estávamos aqui todos confiantes, acreditando que o Uberaba finalmente voltaria à primeira divisão. E o que parecia ser uma possibilidade muito real, acabou se transformando em mais uma decepção para a torcida do Uberaba Esporte Clube, que, diga-se de passagem, esteve num grande número do Uberabão. O que aconteceu com o Uberaba? Um abraço a todos. Olha, Moura, sem dúvida alguma foi uma tristeza muito grande. A festa antes do jogo foi muito boa, a expectativa era boa. A gente sabia das dificuldades, sabia que o Mamoré não vinha aqui para entregar o jogo, sabíamos que não seria fácil. Mas a verdade é que, se eu for falar do jogo em si, eu diria que o Mamoré foi superior ao Uberaba durante praticamente todo o jogo. O Uberaba acabou tomando um gol, depois fez 2 gols, depois dos 2 gols teve até a chance de fazer o terceiro, mas logo em seguida, por pouco, não toma um empate ainda no primeiro tempo, quando a bola foi de encontro ao poste direito do goleiro defendido pelo Uberaba, pelo gol do Juliano. Mas depois veio para o segundo tempo, esperava-se um Uberaba para frente, um Uberaba que fosse massacrar o adversário em busca de um resultado melhor. Não foi isso que aconteceu, o Mamoré continuou pressionando, conseguiu o gol de empate e depois o Uberaba teve uma grande chance numa bola que bateu no poste e caprichosamente atravessou em frente do gol, mas sem que ninguém aparecesse ali. Esse foi o jogo, o Uberaba não mereceu e o árbitro da partida, o Ricardo Marques Ribeiro, eu sempre tenho algumas restrições à maneira como ele trabalha. Para mim, ele mereceu nota 10, ele foi perfeito na condução do jogo, não apareceu demais, não deu cartões desnecessários, ele foi muito bom até no momento da súmula. Até na súmula que ele fez depois do jogo, ele foi muito bom para o Uberaba, muito legal, porque ele não citou nome de ninguém, ou seja, ele não agravou a situação de ninguém. Só que ele cita na súmula, por várias vezes, que, por enquanto, não sabemos o nome de ninguém. Eu acho que esses nomes não vão aparecer. Então, foi muito bom para o Uberaba nesse aspecto. Eu não sei agora como é que funciona aí a defesa, como é que funciona a atuação. Mas a verdade é que o Uberaba, durante todo o campeonato, Moura, teve altos e baixos. Eu diria que o Uberaba no campeonato, ele teve a primeira fase com o Vantuil como técnico e uma outra fase depois da saída do Vantuil. Se Vantuil é um grande técnico, se não é, vão dizer, mas ele também foi lá pro Nacional e não conseguiu classificar o Nacional. É outra história. Aqui no Uberaba ele estava com o grupo montado, ele estava em sintonia com os atletas, com a comissão técnica, e a saída dele foi um desastre para o Uberaba. Tudo o que aconteceu depois veio em consequência, mas a verdade é que tudo começou aí. A verdade é que o Uberaba, depois de conquistar o ano passado o campeonato da terceira divisão, montou um excelente elenco para disputar a segunda. Todos acreditavam que o Uberaba era favorito.
fez uma campanha extraordinária da primeira fase, ficou 5 jogos, conquistou 5 vitórias consecutivas, depois teve a saída no Vantuil, depois veio a segunda fase, ele começou muito mal, e a verdade é que o Uberaba foi reprovado na segunda fase da segunda divisão. Por quê? Ele disputou 30 pontos e ganhou 14, ele não teve média 5. E no grupo, no colégio, em qualquer escola, quem não tem média, não consegue uma média 5, não consegue mudar de ano, pelo menos era antigamente. Isso era no seu tempo, Moura. A nota hoje é 7, 7,5, não é mais 5, não. Antigamente precisava de 5. E o Uberaba não conseguiu 50% dos pontos. E outro detalhe importante, dos 6 clubes participantes dessa segunda fase do campeonato, o Uberaba só ficou devedor para o Mamoré. Ele perdeu para o Mamoré o primeiro jogo e empatou o último. Não conseguiu. Ele ganhou 1 ponto para o Mamoré e perdeu 5. Mas do Democrata de Valadares ele perdeu lá, recuperou aqui. O América de Teófilo Otoni ele ganhou aqui, perdeu lá. O Nacional ele perdeu aqui e recuperou lá. O Portal de Uberlândia ele empatou aqui, mas ganhou lá. Só do Mamoré que ele não conseguiu. Não obteve a média 5, foi reprovado. Mas eu acho, Moura, que o jogo que foi um problema sério para o Uberaba foi empatar com o Atlético Uberlândia dentro de casa aqui. O Uberaba tinha que ter ganhado aqueles 2 pontos a mais. Eu acho que fizeram falta no final. Fizeram falta no final. Aquele jogo dentro de casa, o Uberaba não poderia ter empatado o jogo. Nós estamos também com a presença do Dr. Luiz Fernando, que é presidente do Conselho Deliberativo do Uberaba Esporte Clube, foi integrante do G7, o grupo que deu um apoio ao presidente do Uberaba neste campeonato da segunda divisão, viajou, acompanhou o Uberaba, inclusive, nos jogos mais distantes realizados em Muriaé e também em Governador Valadares. Nós vamos, nessa primeira parte, bater um papo também com o Dr. Luiz Fernando sobre a campanha e depois nós vamos falar como fica a situação do clube. Luiz Fernando, para quem acompanhou de perto, para quem ajudou, para quem esteve vendo a montagem do time, foi uma grande decepção o Uberaba não subir esse ano? Abraço a todos. Infelizmente, Moura, o Uberaba Esporte não alcançou o resultado requerido e aí acabou decepcionando. A gente está triste, a gente está chateado, não só eu, mas a minha família, o Conselho Deliberativo, toda a diretoria executiva. Ainda não, como que eu vou dizer para vocês, ainda não aceitou, explicação, não encontrou explicação aí para nós não termos subido aí para a primeira divisão. Bem da verdade, na primeira fase a gente fez o Uberaba Esporte fez uma ótima competição, o Uberaba Esporte classificou com antecedência, classificou com antecedência para o hexagonal e infelizmente no hexagonal os jogos foram mais equilibrados e o Uberaba por 1 gol apenas ele ficou fora. No jogo do Mamoré, ele ficou fora aí da primeira divisão do Campeonato Mineiro de 2017. Luiz Fernando, você foi um daqueles, dos membros do G7, daqueles que tentaram uma conciliação após o desentendimento do técnico Vantuil Rodrigues com o presidente Leonardo Varanda. Você tentou, juntamente com outros companheiros, não foi possível. Você hoje está convicto que se o Vantuil ficasse um pouco mais, talvez o Uberaba estivesse na primeira divisão? Olha, é difícil, Moura, a gente afirmar que se o Vantuil tivesse ficado, a gente estaria na primeira divisão. Porque lá no Nacional de Muriaé também ele teve altos e baixos. Situações diferentes, Situações diferentes. Lá não montou o time, pegou o time andando, mas que ele estava desde o ano passado. De fato, eu fui pego de surpresa, particularmente, eu vou falar por mim, eu fui pego de surpresa quando do problema que envolveu o Vantuil Rodrigues. A bem da verdade, eu estava na minha casa, quando o Vantuil chegou, conversou comigo, eu conversei com ele, e ele me disse, eu estou saindo do Uberaba Esporte, tive alguns problemas, e aí, eu juntamente com outro dirigente, eu conversei com ele, alguns jogadores ligaram para ele na minha casa, que eu vi, que tinha alguns jogadores tristes, e aí a gente conseguiu contornar a situação, porque a gente sentia no Vantuil que ele não queria ir embora. Ele disse para mim, pessoalmente, eu não quero ir embora, eu quero resolver os problemas. E aí a gente, como fazia parte do G7,
eu mesmo, particularmente, liguei lá no CT Colorado e fui informado que não teria mais jeito. Não teria mais jeito e que a decisão já estaria tomada e que o Vantuil não fazia mais parte aí do quadro da Comissão Técnica do Uberaba Esporte Clube. Eu me desloquei até o CT Colorado, ouvi o Calmon, né, que é o gerente de futebol, que é o contratado para resolver essas questões. Ele me explicou, conversou comigo mais de 15 minutos, explicando aí da impossibilidade aí de ter o Vantuil de volta, de aceitar o Vantuil de volta. Foi isso que aconteceu e eu não tenho por que questionar. Com relação ao Calmon, eu disse para ele: Calmon, você foi contratado, você é o homem de confiança do G7. Lógico. Se você está dizendo que ele não tem condições mais de ficar dentro do Uberaba Esporte Clube, eu vim aqui durante o campeonato 1 ou 2 vezes. Então, se nós contratamos você, nós confiamos em você. Então, se você está dizendo para nós que ele não pode ficar, eu vou concordar com você, eu vou respeitar a sua decisão, muito embora eu não concordasse. Aí que começou a ter algumas divergências nesse sentido, porque como eu disse, eu aceitei, fui a favor, respeitei, na verdade eu respeitei a decisão do Calmon, entretanto eu não concordava, porque o Vantuil, por mais problema que ele tivesse, com problema da diabetes, com problema aí de fazer algumas exigências algumas exigências, na minha visão, faltou um pouquinho de habilidade do nosso gerente de futebol, faltou habilidade de contornar a situação, porque numa empresa, a gente tem que olhar a empresa. Exato. E se todos os problemas a gente for levar a ferro e fogo, quem sai prejudicado é a empresa. Tudo começou, a questão do Vantuil começou, me parece, com a ligação do presidente, fazendo um questionamento por que ele estava tirando o André Alves do Reginaldo. time. O Reginaldo, né? Reginaldo ou André Alves? Reginaldo, exatamente. Para manter o Ulisses, e naquele momento o Vantuil interpretou isso como uma ingerência no seu trabalho. Há aqueles que dizem que o Vantuil estava esperando só um motivo para poder pular fora do barco, sair numa boa situação, com 5 vitórias, com a torcida a seu favor. Nessas conversas que você teve com o Vantuil, você acha que ele já estava predisposto a deixar o Uberaba? Ou essa questão do presidente ter feito questionamento, ter questionado a qualidade do treinamento anterior, que levaram o Vantuil a tomar essa decisão de não ficar, ou de, na conversa que ele teve com o presidente, houve ali um desacerto? Como é que ele colocou para vocês, principalmente vocês do G7, que queriam a permanência dele, essa questão, Luiz? Moura, o que eu posso te dizer e afirmar com toda certeza, porque eu estava junto, foi na minha conversa com o Calmon e a minha conversa junto com o Vantuil. Naquele momento ali que a gente estava tentando contornar essa situação, inclusive igual eu queria uma reunião antes para a gente saber, ouvir o Calmon também, ouvir todas as partes, né? Para a gente tomar uma decisão. Mas o Calmon já havia tomado essa decisão. Com relação ao presidente, esse imbróglio que envolve aí Reginaldo, coloca Reginaldo, tira Reginaldo, eu não posso dizer nada, porque eu fiquei sabendo disso pela boca do Vantuil no rádio. No momento lá, ele não questionou nada a respeito do nosso presidente, entendeu? Ele falou assim que tinha algumas coisas que ele não concordava e que as coisas não estavam andando muito bem lá dentro do CT Colorado. E depois que surgiu a figura do presidente. Mas, no meu modo de ver, quem tomou essa decisão, porque ele me convenceu, ele ficou 15 minutos ou 20 minutos comigo para tentar me convencer, né, que o Vantuil não podia ficar dentro do quadro, foi o Calmon. Tá certo. Antônio Guilherme Cunha, a verdade é o seguinte, e o que a gente ouviu muito na época desse imbróglio todo, é que depois de conquistar 5 vitórias consecutivas, que o grau de exigência do Vantuil dentro do Uberaba aumentou muito.
coisas que até então eram toleradas, ele já passou a não tolerar, que reclamava da comida, que reclamava do suco, que isto é uma das versões. Mas a verdade, e que normalmente o torcedor olha, é que com ele o time fez 5 jogos e ganhou os 5 jogos, conquistou 15 pontos, mais do que toda a segunda fase, o Uberaba Esporte Clube. Ele saiu e já no segundo turno da primeira fase, nos outros 5 jogos, o Uberaba teve problemas. Ele teve que mudar de treinador, ver um novo treinador, empatou jogos, perdeu jogos, não conseguiu fazer uma grande campanha. No segundo turno, ele começou no primeiro jogo, já perdeu o treinador que foi contratado para substituir o Vantuil. Veio o Calmon, ficou 2 jogos, ganhou um, perdeu o outro, saiu. Contratou-se o Rodrigo Santana, que veio de São Paulo, um garoto ainda que não conhecia, também teve altos e baixos. A descontinuidade do trabalho, todos esses envolvimentos, todos esses problemas, fez com que o time perdesse o foco, perdesse a linha. Não tem dúvida, amor. Isso aconteceu mesmo. Porque você lembra que assim que o Vantuil saiu, quem comandou o primeiro jogo foi o Andrezinho, preparador físico. O time empatou dentro de casa. Foi o primeiro baque. Não, é que o time já está praticamente classificado, não tem problema. E eu dizia sempre, olha gente, não é assim não. O time quando está bem, está embalado, está tudo certo, o time ganha, precisou ou não, ele vai ganhando. Depois, o Uberaba continuou ainda nesse restante da primeira fase, os outros jogos restantes, os outros 4 jogos, o Uberaba empatou 4 e ganhou 1. O Uberaba ganhou 1 dentro de casa e empatou os outros 4, quer dizer, não foi bem também. Então veio para o hexagonal, já com outro técnico, mas veio desacreditado. Principalmente muita gente com medo do que poderia acontecer. E realmente aconteceu aqui. Perdeu o primeiro jogo, o treinador viu que o ambiente não era legal, foi embora. O ambiente não era favorável a ele desde o dia da chegada. Fontes nos informam que quando terminava o treino, ele ficava para um lado e todo mundo ia para outro, ele ficava sozinho. Quer dizer, geralmente os jogadores fazem rodinha e roda do treinador. Todo mundo quer lugar no time, todo mundo quer jogar. Então, não é assim que acontece quando o time está redondo, não. Mas isso não aconteceu com o Uberaba. A saída do Vantuil, conforme disse o Dr. Luiz Fernando, eu acredito sim que foi falta de habilidade. Foi falta de habilidade aí das pessoas envolvidas, não sei se diretoria junto com o Calmon, mas é verdade que se eu fosse diretor, eu faria tudo o que fosse possível, inclusive brigaria com outros dentro da diretoria para que ele continuasse. Até pelo menos os resultados não satisfazerem. Pelo seguinte, Moura, era muito mais importante ele do que outros dentro do elenco. Ele era muito importante. Então a saída dele não poderia ter acontecido. Os motivos da saída dele, se foi esse problema aí de exigências no vestiário, de exigências no café, na hora do almoço, se foi problema com o Reginaldo, com o presidente, isso eu não posso afirmar, eu não tenho certeza. A não ser que tenha tido alguma outra coisa mais grave que ninguém quis trazer à tona. Mas a verdade é que futebol, nós estamos cheios de maus elementos aí, conseguindo bons resultados. Vem aqui aquela frase comum que todo mundo cita, olha, eu quero fulano para ser técnico do meu time, não quero ele para casar com a minha filha. Exatamente. E eu queria, naquele momento, para ser técnico do meu time, o Vantuil Rodrigues. E o Vantuil foi embora. A verdade é que o Uberaba não se classificou, vai ter que ficar agora um longo período parado. Após o jogo, acontecimentos de violência, invasão de campo, agressões a jogadores, a funcionários, dirigentes do Mamoré aconteceram. Tudo isso foi relatado na súmula. O Uberaba vai a julgamento no próximo dia 31. E para o ano que vem, se ele não participar de uma competição oficial este ano, ele poderá ficar vários jogos sem atuar no Uberabão. Qual será o futuro do Uberaba daqui para frente? Nós vamos começar a discutir isso no próximo bloco com o doutor Luiz Fernando, que é o presidente do Conselho Deliberativo e que sabe quais serão todos os passos, já que o atual presidente está querendo deixar mais cedo o comando do Uberaba. Já já nós voltaremos abordando esse assunto aqui no nosso programa.
Bem, como já afirmamos no bloco anterior, depois do jogo, atos de violência aconteceram no Uberabão. Isto levou que o árbitro Ricardo anotasse na súmula, né, fizesse um relatório, relatando exatamente o que aconteceu. Eu acho que, como disse o Antônio Guilherme no bloco anterior também, ele fez aquilo que deveria fazer, só que ficou provado e tem imagens rodando o Brasil inteiro, programas de televisões, redes sociais, mostrando uma grande quantidade de torcedores dentro do gramado. É bom lembrar que o jogo levou mais de 10 mil torcedores ao Uberabão, um público recorde dos últimos tempos. Houve invasão por parte do Mamoré? Houve sim, alguns torcedores do Mamoré, a grande maioria, porém, foi do Uberaba Esporte Clube. E no dia 31 agora de maio, está aqui o doutor Luiz Fernando, que além de presidente do Conselho, é também advogado do Uberaba Esporte Clube, esse caso deverá ser julgado, analisado pelo Tribunal da Federação Mineira de Futebol, e é também uma preocupação grande, né, doutor Luiz Fernando? Muito grande preocupação. De fato, o Uberaba Esporte, ele vai ser julgado, está marcado na Federação Mineira, para o dia 31 agora de maio. Possibilidade de uma punição severa é real? A possibilidade do Uberaba Esporte ser multado é grande, financeiramente. Da perda de mando de campo de 4 a 6 jogos é grande, muito embora eu não seja especialista nessa área. O Uberaba Esporte tem um advogado, tem o Dr. Parles, tem o advogado lá de Belo Horizonte, que defende o Uberaba Esporte nessa área disciplinar de futebol, desportiva de futebol. Então, mas pelo que a gente viu, a gente vê e a gente compara com as punições que os outros times de outros estados estão sofrendo, e a gente está preocupado, sobretudo o Conselho Deliberativo, acho que a diretoria executiva também, muito preocupado aí, sobretudo com a possibilidade da perda de mando de campo. Isso quer dizer, Antônio Guilherme, que o ano que vem, além de todas as dificuldades que o Uberaba poderá encontrar pela frente, tem, e a gente não é tão patriota assim de querer dizer e querer exigir que o Tribunal da Federação seja bonzinho não por Uberaba, provavelmente o Uberaba terá que fazer os jogos fora de Uberaba. Exatamente, Moura. Com certeza isso vai acontecer. Mas ainda falando sobre esses incidentes no Uberabão, o Uberabão teve uma exigência do Corpo de Bombeiros no ano passado. Várias foram as exigências, aquele número excessivo de portões, mas não vou nem entrar nesse aspecto. Vou falar exclusivamente sobre as passarelas ligando as arquibancadas com o campo, passando sobre o fosso. Eu, que acompanho o futebol há muito tempo, já estive em muitos campos de futebol, você também, eu acho aquilo um absurdo. A hora que eu via que eram as passarelas pela primeira vez, eu falei, isso vai dar problema. Um convite à invasão. É um convite à insegurança, à invasão. Com certeza, o Corpo de Bombeiros foi muito bem intencionado, mas foi muito infeliz na decisão. Porque aquilo ali é um absurdo. Aquilo ali estava na cara que ia acontecer. O que era para ser segurança virou insegurança. Virou, mas estava previsto que era insegurança. Segundo a alegação que foi dada na época, era para que se tivesse tumulto na arquibancada, para que as pessoas pudessem entrar para dentro do campo. Ora, isso é um outro absurdo. Com aquele mundo de portões, aquele tanto de área de escape que tem num campo de futebol, ninguém precisa ir para dentro do Uberabão para se defender de nada. Mesmo porque dentro do Uberabão é o lugar onde fica menor número de policiais. Por exemplo, no último sábado, tinham 4 policiais dentro do gramado, e o total de policiais, segundo o relato da súmula, segundo eu não contei, mas eu vi a hora que eu cheguei no Uberabão naquele dia, com mais de 2 horas de antecedência, eram 37 policiais. Dos 37 policiais, 4 estavam dentro do gramado. E 33 estavam do lado de fora. Então, aquilo ali, dentro do campo, não é o lugar mais seguro. Infelizmente, aquilo dá insegurança para os jogadores, para a arbitragem, dá insegurança para todo mundo que está ali dentro. Então, acho que isso aí foi um ato impensado, um ato que tem que ser revisto. Eu acho que erros têm que ser corrigidos. E esse é um erro para ser corrigido. Você anda em todos os campos da região, você não vê nada daquilo, você só vê no Uberabão. O Uberabão ainda tem uma vantagem,
espetacular de ter um fosso ao redor do campo, coisa que os campos da região nenhum tem, a não ser em Uberlândia. Uberlândia tem, mas não tem nenhuma passarela para o pessoal entrar para dentro do campo. Agora, Uberaba precisa ter. Eu acho que isso aí tem que ser revisto. Mas falando sobre os incidentes, eu acho que Uberaba vai ter problema sim. Eu acho que tem que ter uma boa defesa para poder argumentar, ver quem começou essas brigas. Segundo consta, parece que foram os jogadores do adversário que começou. O Uberaba tem que ter uma defesa muito bem fundamentada aí para poder amenizar esse problema. Mas que terá problemas, eu não tenho dúvida também. Tá certo. Ô, Luiz Fernando, o futuro do Uberaba Esporte Clube. Antes do jogo de sábado, o presidente Leonardo Varanda anunciou que seria candidato à reeleição, que tinha a intenção de permanecer no cargo de presidente do Uberaba. Com certeza, acreditando que o Uberaba voltaria à primeira divisão e no ano do seu centenário estaria na elite do futebol mineiro. Um pleito que, a meu ver, a meu julgamento, que ele tem todo o direito de fazer esse pleito. Ele, sob a sua presidência, o time subiu da terceira para a segunda, subiria da segunda para a primeira, então legítimo que ele pleiteasse. E ele anunciou antecipadamente que seria candidato à reeleição. Veio o resultado do jogo, veio o fracasso, não aconteceu o acesso. No começo dessa semana, ele já anunciou que vai deixar a presidência do Uberaba, pretende deixar a presidência do Uberaba antes do término do seu mandato, que está previsto para 31 de dezembro. O Conselho já foi comunicado, o senhor como presidente do Conselho já oficialmente já sabe dessa intenção do presidente ou apenas por ouvir através da imprensa, através de terceiros? Não, informalmente, porque tem informalmente, a documentação, está aqui. Uma carta assinada. Uma carta assinada, eu não pretendo continuar no clube, mas pelo telefone. Por telefone, informalmente. O Leonardo Varanda, o presidente do executivo, me ligou e eu até fui feliz nas colocações dele e ele disse o seguinte: Luiz Fernando, nós dois hoje, nós não podemos pensar em nós dois. Exato. Nós temos que pensar no que é bom para o Uberaba Esporte Clube. E o que é bom para o Uberaba Esporte Clube seria antecipar as eleições para que a próxima diretoria tivesse um tempo de planejamento, tivesse mais tempo para planejar o futuro do Uberaba Esporte Clube, movimento da competição do modo 2 do ano que vem. Se ele continuasse à frente da diretoria, teria seguimento esse trabalho, provavelmente já não teria esse problema. Mas se ele sair, aí sim. Isso. Aí seria uma forma aí dele, se ele sair, por exemplo, do Uberaba Esporte, seria uma forma aí de melhorar, ajudar a próxima diretoria executiva a planejar melhor o futuro do Uberaba Esporte Clube. Aí eu como presidente do conselho, responsável aí pelo respeito e pelo cumprimento das normas estatutárias do Uberaba Esporte Clube, juntamente com o Conselho Deliberativo, a gente analisou o estatuto, e o estatuto atual diz o seguinte, que poderemos até antecipar as eleições, desde que haja renúncia do presidente, do primeiro vice e do segundo vice, e até mesmo do tesoureiro, porque estes foram os eleitos. Eles foram eleitos para exercer o cargo no executivo. Com a renúncia dos eleitos, presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, o presidente, que no caso seria eu, assumiria provisoriamente por 30 dias. Dentro de 30 dias, eu como presidente do conselho, eu tinha que convocar novas eleições. Portanto, era uma forma de antecipar as eleições. A outra forma que eu vi seria uma mudança do estatuto, porque no artigo 22 do Estatuto do Uberaba Esporte, a linha B, ele prevê que o Conselho Deliberativo deverá eleger na primeira quinzena de dezembro o presidente, o vice-presidente, o segundo vice-presidente e o tesoureiro. Agora, uma outra possibilidade é que, não renunciando o primeiro vice, que é o Gustavo Piau, ou se o Gustavo Piau renunciar, o segundo vice, que é o Rodrigo Alcino, desejar continuar no cargo até dezembro para completar esse mandato,
também é possível, está dentro da legalidade. Está dentro da legalidade. Não adianta- Esses dois vice-presidentes não se manifestaram ainda. Não se manifestaram. Formalmente não se manifestaram ainda, inclusive o Gustavo, por exemplo, eu nem conversei com ele, nem conversou comigo. O que eu posso dizer é o seguinte, se um dos dois vices não renunciar, Continua a diretoria até o ele final do passa ano. a ser o presidente até 31 de dezembro, certo? E aí cabe ao Conselho Deliberativo eleger Uma nova diretoria aí na primeira quinzena Novo de dezembro. presidente, que pode ser esse mesmo vice. Então está aberto nessa possibilidade. Está aberto nessa possibilidade. Então, a primeira coisa que deveria se fazer agora é ter uma reunião de diretoria, onde o presidente formalizaria o seu desligamento. A sua renúncia? O primeiro vice teria que dar também o seu parecer, se ele continua ou se ele renuncia. O mesmo acontecendo com o segundo, o mesmo acontecendo com o tesoureiro, para definir se pode se fazer outra reeleição ou não. Se algum desses aí não renunciar, não tem hoje motivo para ter outra eleição. Isso. Mas um detalhe... Salvo é o seguinte, se houver o consenso, que eles são a favor de antecipar as eleições, e se o Conselho Deliberativo, por meio de sua Assembleia, decidir por alteração no Estatuto, aí pode sim, mas aí tem que alterar o Estatuto. Mas uma pergunta que interessa, eu acho que a todos os torcedores e a todos de uma forma geral, é o seguinte: o Uberaba terminou o campeonato. O Uberaba tem ainda, para ser aprovado pelo seu Conselho Deliberativo, prestações de contas do exercício de 2015. Isso ainda é um assunto que não está oficialmente encerrado pelo Conselho com a aprovação das contas de 2015. Tem as contas de 2016. Uma renúncia do presidente. Ele ficaria livre dessas prestações de contas, ele renuncia, vai embora e quem ficar no cargo, ou o Conselho Deliberativo que seria responsável. O senhor tem uma posição de como será isso? É possível? Olha, não deu, estou devendo tanto, estou indo embora, vocês resolvem aí. Como é que ficaria esse caso? O que o Estatuto prevê? Ano em ano, no mês de março, a prestação de contas, que seja feita a prestação de contas. Então, 2014 foi aprovado em 2015. 2015 vai ser aprovado ou reprovado esse ano, as contas. Teve a apresentação, mas foi pedido um adiamento para uma só para a organização de documentos ali, que estava ali faltando, alguma coisinha ali com relação à contabilidade ali, só para acertar. Já me informaram, o Conselho Fiscal já me informou que já está tudo pronto, está tudo correto. A gente vai marcar uma reunião para terça-feira da próxima semana, para a gente analisar essas contas. Isso de 2015. Dar oportunidade para o Conselho Deliberativo analisar, os conselheiros analisarem as contas, e aí sim a gente marca novamente aquela Assembleia, para dar continuidade àquela Assembleia, e encerra 2015. Então isso deve ser feito agora nesse mês, no máximo até a primeira quinzena do mês que vem. Já está solucionado esse problema. Com relação às contas agora deste ano, do módulo 2, do campeonato do módulo 2, é só o ano que vem, no mês de março. Aí que a apresentação de contas vai ser analisada lá por um novo conselho, por exemplo, com a nova mesa diretora e com a nova diretoria. Se o caso o Leonardo diz que não pretende continuar, então vai ser analisado por um outro presidente que estiver. E os problemas que tiverem passarão a ser resolvidos ou para uma nova diretoria ou para o Conselho Deliberativo. Nova diretoria que vai ser Mas a responsabilidade do presidente vai até o dia da renúncia dele. Vai até março. Cabe ao presidente, por meio de seu tesoureiro, a competência para fazer a prestação de contas. Então, a responsabilidade do atual presidente vai até o dia que ele apresentar a carta de renúncia. Olha, com relação à prestação de contas, vai até ser aprovado. Mesmo ele não sendo presidente, ele é responsável. Mas sobre os atos praticados enquanto ele for presidente. Tá certo. Enquanto ele for presidente. Justamente. Vamos esperar que essa semana tudo aconteça da melhor forma, o Conselho se reúne, a diretoria vai reunir. Na próxima sexta-feira, com certeza, nós teremos uma posição mais real da situação do Uberaba Esporte Clube. O que temos hoje é que o time não subiu para a primeira divisão, o presidente quer sair,
A diretoria, o Conselho Deliberativo vai reunir terça-feira e sexta-feira nós esperamos que tenhamos mais detalhes da situação do Uberaba. Muito obrigado, senhor Antônio Guilherme. Até sexta. Obrigado a você, Moura. Um prazer. Obrigado, presidente. Obrigado, Luiz obrigado. Fernando. Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.